Olá pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite para você acompanhando o nosso podcast aqui do nosso Estúdio Casa, também com ele, né? Com o Adam, lá da Resultados SA. Adam, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem, pessoal? Bom dia, tarde e noite. Você foi bem categórico agora, né? Dia, tarde, noite, bem? Não, estamos ficando... A gente vai evoluindo, né? Não, tá certo, tá certo. E vamos falar hoje um pouquinho, né? A gente já fez esse trabalho que a gente vai estar destacando hoje aqui. Porém, a gente começa, no começo é tudo difícil, né? Tudo é complicado, tudo é moroso, mas a gente vai conseguindo colocar as coisas em ordem, né? Exatamente. Estamos desbravando a tecnologia, né, Lúcio? Juntos, a gente vai explorar a tecnologia. Mas é bom, isso é bom. Mas, Adam, qual é o fato e também o nosso podcast de hoje? Hoje a gente vai falar sobre um assunto que também está muito em alta, que é a questão da renda fixa, né? Com essa alta da Selic aí, os produtos de renda fixa estão bastante atrativos. Renda fixa. Vamos começar do começo? O que Vamos começar seria a do começo. renda fixa? Quando a gente vai investir, né, existe duas modalidades de investimento, renda variável e renda fixa. Sim. A renda variável, você aplica o dinheiro na empresa, né, em troco de uma participação nos resultados daquela empresa. Então, se a empresa vai bem, você acaba ganhando bastante, mas se a empresa vai mal, você acaba não ganhando nada ou até perdendo o dinheiro. A renda fixa é diferente. A renda fixa seria como se você não tivesse sendo sócio do negócio. Você é único e exclusivamente um financiador daquele negócio. Então, você está emprestando dinheiro, né, para empresas, para o governo, para quem quer que seja. A renda fixa é isso, é quando você empresta o dinheiro. Ou seja, quando você tem venhamos assim, quando você tem algum dinheirinho, alguma coisa, você vai lá e empresta para o governo, para qualquer outra empresa, para que você possa ganhar uma lucratividade em cima daquele dinheiro. Seria mais ou menos isso? Exatamente. Esse é o movimento que está drenando aí bastante dinheiro das poupanças, né? E levando para o mercado de capitais, que, embora pareça muito mais arriscado, ele tem um risco bastante similar ao da poupança e tem uma rentabilidade um pouco melhor. Essa rentabilidade, a gente fala aí hoje, a Selic está próxima aí de bater o recorde de 5 anos, né? Chegando a 13,75 ao ano. É muito, né, não, Adam? É bastante, Lúcio. É bastante. Assim, cheguei até a engasgar aqui, calma lá. Quando a Selic foi a 2,75, se não me engano, mas chegou lá na faixa de 2%, aquilo lá logicamente que foi um exagero, né? O Brasil ele não tá preparado para viver essa realidade de juro tão baixo assim. Então e o mercado ele nunca para no ponto ideal, né? Normalmente ele vai do extremo baixo para o extremo alto, ele não para no meio do caminho. E o Banco Central, né, ele faz esse movimento para frear a inflação. E é muito difícil determinar qual é o ponto que a inflação vai frear. Hoje, né, estamos gravando aqui no dia 2 de agosto. Hoje e amanhã está acontecendo a reunião do Copom, né? A cada 40 dias o pessoal do Banco Central se reúne para debater, né, dar uma olhada nos indicadores de inflação e definir se eles vão aumentar mais a taxa de juros, se eles vão manter ou se eles vão cortar, assim como se vai subir 1 ponto percentual, se vai subir meio, 0,75. Então tem muito disso. Então de hoje para amanhã, o mercado vai estar acompanhando bem de perto essa questão aí da taxa de juro. Eu andei olhando alguns indicadores de inflação e maio e junho a inflação já tinha cedido um pouco, né? Ele atingiu o pico ali, deu quase 1,62% de inflação no mês de fevereiro, e aí depois com essas altas de juro, deu uma segurada na inflação. Porque à medida que você sobe a taxa de juro, né, as pessoas param de pegar tanto empréstimo e diminui um pouco o fluxo do dinheiro em circulação. Então diminui a demanda por bens e serviços, o que acalma a inflação, dá uma esfriada na economia proposital. Essa esfriada na economia, Adam, é positivo? É negativo?
porque não é o nosso intuito hoje do nosso assunto, porém tem muito a ver com a economia. Esse dinheiro sendo investido hoje investido não digo assim, mas colocado, né, no mercado de uma forma de auxílio, isso prejudica a economia ou ela aquece a economia? O contrário de inflação é deflação, né? A deflação não é boa. A inflação muito alta também não é boa, né? O ideal é você ter um nível intermediário de inflação. Um equilíbrio? Um equilíbrio entre as forças, né? Vou dar um exemplo para vocês. No Japão, durante muito tempo, houve deflação. O que acabava acontecendo? A pessoa tinha que alugar um apartamento para guardar o dinheiro em espécie dentro daquele apartamento. Porque se ele colocasse no banco e fosse lá depois de um ano, tinha menos dinheiro do que ele tinha colocado. Que coisa. Então esse é o efeito da deflação. Então a deflação ela também não é boa. E o excesso de inflação também não. Então os bancos centrais eles ficam trabalhando aí para tentar manter ela num nível que não atrapalhe a economia e nem fique muito caro para a gente financiar os projetos que as empresas, né? E a gente também como empresário tem de executar. Então, para que nós possamos entender um pouquinho, né, dessa questão da inflação, para a gente seguir, até mesmo uma questão de renda, né? É a questão de renda, querendo ou não, é uma questão de renda. Se for muito alta, como nós estamos vivenciando hoje aqui no nosso país, né? 13,25, podendo chegar a 13,75, eu acho que isso vai acontecer, né? Vai chegar a 13,75. Isso hoje é ruim. Porém, se for uma deflação, também é ruim. Qual seria um nível aí, Adam, você que tem essa possibilidade de informar com categoria, digamos assim, mas com conhecimento de causa, qual é a melhor infração hoje que nós possamos ter no nosso país para que nós possamos ter aí possibilidade de uma vida melhor? Certo. Eu vou fazer um paralelo aqui antes para que fique bem claro para vocês, tá? Uma coisa é a taxa de juro, a Selic. A Selic serve para frear a inflação, né? Os índices de inflação que a gente vem acompanhando, eu acho que os mais comuns e que o mercado olha muito é o IGPM, né? O Índice Geral de Preço de Mercadoria, uma coisa assim. E o IPCA, o Índice Geral de Preço ao Consumidor. O IPCA, se a gente for olhar ele aí nos últimos 12 meses, ele vai estar dando aí na faixa de 11% a 12%. Então, a nossa taxa de juros já está um pouco acima da inflação, o que deve, de fato, controlá-la, né? E o IGPM já está um pouco mais alto, né? Como houve muito estímulo na economia durante o Covid e tal, colocou muito dinheiro em circulação, então acabou que todas as coisas ganharam preço. Na verdade, foi o real que se desvalorizou, né? Mas, em contrapartida, como o dinheiro é a moeda de troca para você comprar bens e produtos, então todos os bens e produtos acabaram subindo de preço, tá? Não que as pessoas ganharam dinheiro com isso, porque se você comprou uma casa por 100 e vendeu por 200, agora se você for comprar uma outra casa que era 100, ela também está valendo 200. Então subiu o preço de todas as coisas, que é a mesma coisa do que a moeda se desvalorizar. Essa pergunta é bastante difícil, Lúcio, mas pelo que a gente entende assim, de Brasil e pelo que a gente vem acompanhando, eu acredito que se ficasse ali na faixa de 6% a 8%, né, parece grande para outros países do mundo. Mas para nível de Brasil, é um patamar assim que a gente consegue ter um crescimento sustentável. E só para consertar aqui, eu falei há pouco, né? Inflação de 13,75, não é inflação, é taxa Selic. Exato. Que está por 13,75, né? Só para deixar bem claro, o cara fala, pô, o cara tá falando errado. Não, então assista depois do nosso podcast que a gente já consertou. Mas eu estava entrando nesse assunto, eu estava esses dias atrás visualizando, o pessoal lendo, né? Depois que a gente começa a ver, participar desse mundo da economia com você, a gente começa a buscar conhecimento, né? Para a gente, não, às vezes, não passar tanta vergonha que a gente passou aqui agora, né? Mas, enfim, alguns economistas dizem que o Brasil hoje, a melhor, né? Ou até mesmo a Selic, para que dá uma enxugada certinho, digamos assim, seria em 7,5 a 8,5. Ou seja, está dentro da média que você destacou, né? Exatamente. Porque ali é um patamar, o que a gente precisa entender, né?
Se a gente colocar a taxa de juro, né, muito baixa, isso vai gerar inflação de novo. Por quê? A galera vai pegar o dinheiro e vai consumir mais bens, produtos e serviços. Então a gente tem que levar num patamar onde as empresas consigam se financiar, né, para crescer, para gerar desenvolvimento para o nosso país. E também não pode, assim, qualquer pessoa pegar o dinheiro. Então, parece que isso passa um filtro e que só os negócios realmente interessantes e os negócios mais prósperos que conseguem sobreviver dentro dessa realidade. Porque se você coloca a taxa de juro a 1%, aí a galera pega o dinheiro e coloca até em Bitcoin, porque não tem juro, né? Você vai colocar o juro tão baixo assim, tipo 1% ao ano, pô, aí começa a sair, a galera começa a pegar dinheiro e enfiar em qualquer tipo de projeto possível. Eu não sou muito fã dos criptoativos, né? Eu tenho um pezinho atrás com eles, tem muita gente que gosta, assim, eu acho que dentro do... Se você calcula se você tem um manejo de risco aí adequado, se você não vende tua casa, teu carro para comprar em criptomoeda, acho que faz sentido. É que eu, como entendo muito bem a parte de ações e outras coisas, eu fico mais focado ali na onde eu entendo mais, né? Enfim, cada um tem o seu foco, até cada um Exatamente. tem o seu currículo, cada um tem o seu objetivo. Exatamente. Né? Então, cada um tem uma forma de trabalhar, de ganhar dinheiro, de fazer o seu negócio. E falando um pouquinho também, né, do nosso podcast de hoje, que é a renda fixa, é um caminho mais, digamos que seguro, Adam, hoje, tendo em vista a inflação, taxa Selic, bolsa instável. Anteontem teve queda, ontem, bem dizer, instável, mas é um pouquinho alto aí, mais Sim. estável. Mas, enfim, é digamos que uma renda mais estável para você trabalhar? Exatamente, Lúcio. A renda fixa, né, ela tem algumas particularidades, né? Tem algumas modalidades de renda fixa. Mas antes eu vou passar por uma parte mais simples, né? Quando você coloca o dinheiro na poupança, a poupança rende 70% do CDI. 70% do CDI. Hoje você encontra aplicações com rendimento de 115% do CDI, tá? Então é por esse motivo, né, e com risco bem similar, tá? Não é assim, vou tirar do seguro e vou colocar no arriscado. Não, basicamente o mesmo risco. E você consegue um rendimento melhor. E aí já aproveitar que eu comecei a falar aqui do CDI, né? Vamos já aproveitar esse gancho para explicar um pouquinho mais. Dentro da renda fixa, existe dois mercados grandes de renda fixa, tá? Existe a renda fixa pré-fixada, né? Qual que é a característica desse produto? No momento em que eu aplico o dinheiro, eu já sei qual será o meu rendimento, porque ele é pré-fixado. Exatamente. E aí a gente tem alguns investimentos que são pós-fixado, ou seja, algumas vezes você vai olhar lá no seu rendimento, 115% do CDI, daí você vai ter que dar um Google e dar uma olhada no CDI dos últimos 12 meses para ver o anualizado, né? Hoje o CDI está na faixa, ele anda muito próximo do IPCA, um pouquinho abaixo ali da Selic. Hoje ele vai estar girando em torno de 11 a 12% mais ou menos, acho que 11,75, uma coisa assim. Então, esse tipo de investimento são os investimentos pós-fixado. Você tem um investimento atrelado ao CDI, né? Ou você tem um investimento atrelado ao IPCA, né? O Índice Geral de Preço ao Consumidor, como eu falei para vocês anteriormente. O rendimento do CDI, ele vai ser uma porcentagem do CDI, que pode ser de 90, 80, 70 a 105, 110, 115, dependendo ali de como tiver o ânimo dos banqueiros no momento. E já o IPCA, ele é um pouquinho diferente, né? O IPCA, como ele oscila muito mais rápido do que o CDI, então ele não vai ser única e exclusivamente o IPCA. Você sempre, quando estiver investindo via IPCA, no pós-fixado, você vai ver que ele vai ter um prêmio de risco mais o IPCA. Exemplo, hoje a gente consegue alguns títulos, né, de dívidas que giram em torno de 7, 8, 6% mais o IPCA. Então, qual que vai ser a sua rentabilidade? Se você tem 6 mais o IPCA, e o IPCA do último ano deu 12%,
a gente conseguiria aí uma rentabilidade de mais ou menos uns 18% ao ano, que é uma baita de uma rentabilidade, né, Lúcio? Sem dúvida. E essa rentabilidade hoje, nessa taxa Selic que nós estamos vivenciando, isso acaba sendo vantagem ou desvantagem, Adam? Então, é aí que entra o conhecimento técnico dos mercados, né? Recentemente, a gente tem cada vez, é lógico que dentro de um patamar que leve segurança para os nossos clientes, mas a gente vem influenciando o cliente a ter um pouquinho mais de apetite pelos títulos pré-fixados. Por quê? Se a taxa Selic já está acima da inflação e os indicadores começam a nos dar sinais de que a inflação está freando, eventualmente essa Selic do futuro pode ser mais baixa do que a Selic atual. Então vale a pena nesse momento você dar um pouquinho mais de atenção e carinho para os títulos pós-fixados. Desculpa, pré-fixado, né? Porque se você sabe que a curva de juro vai cair e você aplica nesse momento onde ela está alta e ela no futuro cai, você acaba ganhando mais do que se você tivesse atrelado a esse índice de inflação. Se você tivesse indexado a esse índice de inflação. E aí, ainda sobre esse tema, né? A gente tem duas modalidades de renda fixa. A gente tem as rendas fixas públicas, né? Que você vai estar emprestando o dinheiro para o governo através do Tesouro Direto, é o site. Você entra lá, vai ter os produtos lá. Tesouro Selic, NTN, Aí, todos esses produtos do governo, eles têm essas mesmas características que eu falei para vocês. Ele pode ser pré-fixado, ele pode ser pós-fixado, ele pode ser atrelado ao IPCA. Então, a mesma modalidade que você tem para renda fixa pública, você tem para as rendas fixas privadas, né? E o que são as rendas fixas privadas? São dívidas de empresas, dinheiro que o banco pega para trabalhar, para reaplicar, para emprestar para clientes. Então, você pode estar fazendo um investimento em renda fixa privada, né, que é de empresas, e através de uma debênture, né, você poderia estar emprestando dinheiro para uma empresa. Hoje em dia, o que anda muito em alta são as debêntures da Petrobras, de algumas empresas de energia elétrica que são bem consistentes, né? Não tem perigo dessa empresa falir, porque os contratos já são todos combinados e tal. Então, essas empresas têm mais segurança. E uma outra maneira que você tem de investir seria através do CDB, né? O Certificado de Depósito Bancário, onde você vai estar emprestando o dinheiro para o banco, também com todas essas particularidades. O CDB pode ser atrelado ao CDI, pode ser atrelado ao IPCA, ou pode ser o pré-fixado também. Digamos que cada o cliente, né, ou seja, o investidor que vai escolher para qual caminho ir. Exatamente. Basicamente, ele vai ter que olhar algumas particularidades. Olhando pelo lado do risco, né? Começando aqui a falar um pouquinho sobre risco. O investimento mais seguro de um país é você emprestar dinheiro para o governo do país, né? Então, o título público mais seguro do planeta Terra é o americano, tá? Esse é o investimento mais seguro do planeta. Só que quem tem certeza que vai te pagar pouco? Vai pagar pouco, né? Vai pagar pouco. Hoje lá eles estão falando de juro de 3% ao ano. Quer dizer, se você pegar uma inflação do Brasil e tiver um retorno de só 3% ao ano, você vai acabar dando um resultado negativo no ano de quase 5%. Sim. Mas, na verdade, muito mais, né? Hoje a inflação está em 12%, tira 3%, vai dar 9% negativo. Então, não é interessante fazer esse tipo de coisa. Então, a gente é obrigado a correr um pouquinho mais de risco, né? Então, se você está emprestando dinheiro para o Tesouro Nacional do Brasil, você está no investimento mais seguro dentro do Brasil. Depois desse investimento, o setor privado criou o que a gente chama de Fundo Garantidor de Crédito. Qual que é a finalidade desse Fundo Garantidor de Crédito? Eu me lembro desse assunto. Você se lembra? Me lembro. Agora eu tô entrando na memória, tô lembrando. Então, o Fundo Garantidor de Crédito, ele tem como prioridade defender e garantir o capital aplicado de investidores de menor capital. Ou seja, se você investir
em títulos privados, né? Alguns são garantidos pelo fundo garantidor, outros não. Vou dar um exemplo de um que não é. A debênture normalmente não é. Uhum. Já o CDB, a letra de crédito do agronegócio, que é a LCA, ou a letra de crédito imobiliária, que é a LCI, essas também têm garantias do fundo garantidor de crédito. E como é que você utiliza essa garantia, né? Ela é para pequeno investidor. Então, esse fundo garantidor de crédito só garante até 1 milhão. Se você investir 1 milhão e 100, esses 100 mil reais vai estar fora da cobertura. E aí, dentro desse 1 milhão, você não pode passar a marca de 250 mil por instituição. Exemplo, comprei um CDB do Banco BMG. O CDB do Banco BMG, eu não posso ter mais que 250 mil nele. Aí apareceu o CDB do Banco Master, que por sinal é um dos bancos que está pagando taxa de juro mais alta. O CDB do Banco Master, se você colocar até 250 mil, você vai estar 100% garantido pelo fundo garantidor de crédito, tá? Então, algumas coisas que você precisa ter em mente quando você vai investir e que se você é um investidor de pequeno ou médio porte, você consegue utilizar essas ferramentas de maneira muito eficiente, reduzindo bastante o seu risco. Essa redução, né, de risco tem a ver também, Adam, digamos assim, se, como você disse, né, o Banco Master é o que te paga mais juros, tendo em vista que ele é o fator de risco maior. Exatamente. Então, tem essa possibilidade. Eu vou investir, né, num banco que, digamos assim, tem uma renda melhor, só que a questão dele cair, ou seja, dele falir, entre aspas, é maior, mais ou menos isso. Fazendo um paralelo aqui, né, com o mundo real. Não é permitido, é fora da lei, mas a gente sabe que acontece um mercado de juro paralelo aí que é gigantesco. Muito. Né? Então, assim, você vê um cara que paga bem, o cara consegue captar dinheiro a 1%, 2% ao mês. Uhum. O cara que é um mau pagador ou que está com risco de insolvência, que é quando a pessoa não tem patrimônio para cobrir uma dívida, ele vai estar pagando 6%, 5%, 7% de juro ao mês. E a chance desse cara quebrar realmente é muito grande, porque quem que consegue pagar juro de 6, 7 ao mês, né? Então, é um número estrondoso no longo prazo. Para quem está pagando, come um braço, uma perna, até o corpo inteiro. E para quem está recebendo é a mil maravilhas, né? Só que é tão bom que talvez ele não receba. Então, dentro do mercado financeiro também tem isso, né? Eles têm uma classificação de risco. Quando você abre lá o site da corretora, vai ter alguns títulos que vão ser AAA, os outros vão ser A-, alguns vão ser 2A. Então, isso aí é uma classificação de risco que o pessoal da corretora e das agências de risco fazem para definir qual que é o risco daquela instituição. Baseado em algumas métricas que é um pouco complexa para eu explicar agora. Sim. Mas uma delas é o seguinte: quantos % do dinheiro que aquele banco está emprestando para terceiro é patrimônio próprio? 5% do dinheiro que ele está girando? 10%, 30%, 50%? Então, de acordo com isso, eles classificam o risco da empresa. Mas aí você entra numa questão, Adam, que até é complicado de se dizer, mas se eu estou emprestando dinheiro para o banco, ou seja, né, para a instituição financeira, e ele está passando para outro, esse banco, né, essa instituição, ela tem o risco dela cada vez maior, cada vez mais que ela pega dinheiro do seu investidor, diga dessa forma, o risco dela vai ser maior, dessa pontualidade ser menor? A gente chama isso de alavancagem, né? Quanto mais alavancado o banco se torna, mais risco ele tem, né? E aí, quando o banco pega dinheiro nosso, a gente analisa para quem a gente está emprestando. E o banco, na hora que vai emprestar, ele também analisa muito bem para quem ele quer estar emprestando, né? E o banco, ele tem uma sacada aí que o prejuízo, né? Uma vez eu estava estudando um pouco dessas questões, e o banco, como é que ele faz para calcular a taxa de juro do ano de 2022? Ele pega a taxa de juro média e coloca mais a inadimplência que ele teve no ano de 2021.
Então, quem não pagou o banco no ano passado, a gente que está pagando em 2022 vai diluir aquele juro, aquele prejuízo dele dentro da nossa taxa de juro. Ou seja, para que nós possamos entender, a instituição financeira nunca vai perder. Tipo, o banco nunca perde. O banco nunca perde, enfim, né? Tipo, o banco nunca perde, Lúcio. Que coisa. Mas, voltando, né, à questão da renda fixa, é uma possibilidade de investimento muito rentável hoje, não é não, Adam? Porque até a gente conversava esses dias atrás em off aqui, cada um tem seu perfil, Sim. né? Você acabou de destacar que o Bitcoin, ou seja, as criptomoedas, não é o seu perfil. Não é muito meu perfil, não. Até teria coragem de colocar 1, 2% do meu capital lá, mas assim, se fosse para colocar um valor que talvez mudaria a minha realidade financeira, eu não teria coragem. Então, e você já tem essa questão de risco, né? Você Sim. já gosta mais do risco com uma lucratividade um pouco maior. Sim. Né? Eu já sou o contrário. Eu já preferiria ter uma renda fixa, mas com uma segurança maior. Sim. Então, são perfis diferentes, né? São perfis diferentes. E o bom é que a gente vai, assim, trocar umas ideias e bater um papo muito agradável aqui, é que tá bom para ambas as pontas. Sim. Né? Conforme a taxa de juros sobe, fica ótimo para renda fixa. E a renda variável fica ruim. Só que em alguns episódios anteriores eu já falei que a gente, como investidor de renda variável, a gente tem que adivinhar o futuro e não entender o presente. A gente brinca e diz muito que entender o passado é simples, né? Compreender o presente é médio e prever o futuro é extremamente difícil. Inclusive dá medo. Pô, se a renda fixa tá pagando aí 15, 14% ao ano, né? Para que eu vou tomar o risco de investir em ações? Mas é justamente nesse momento que as ações sobem 70, 60% em um ano. Então a gente já viu por experiência e por passar por 4 ciclos de mercado que é dessa maneira que as coisas acontecem. Então, é importante a gente estudar caso a caso, Adam, nesse mundo financeiro. Cada caso, cada situação é de uma forma. O que a gente indica para as pessoas é ter um pouco de capital em cada uma dessas caixinhas, né? Porque daí você pega o melhor de cada uma delas. O que não dá para fazer é ganhar essa renda fixa alta e sair da renda fixa e entrar na renda variável, porque não dá tempo de você fazer essa troca. Quando a renda fixa começa a cair, né? Como o mercado financeiro ele trabalha na expectativa e não no fato, ele sobe antes da certeza. Na dúvida ele já sobe. Então, quando for cada vez isso aí já está começando a acontecer, tá, galera? O mercado financeiro já está começando a ficar em dúvida se a inflação vai cair e tal. E aí ele já começa a subir antes, né? Você vê aí o índice Bovespa, acho que bateu a mínima de 98 mil pontos. Isso, na segunda-feira. E agora acho que ele está em 103. Quer dizer... Hoje eu não falar bem a verdade, eu não vi hoje, Adam. Mas ele vem subindo aí. Ele vem subindo de uns dias para cá. Porque bateu a sua mínima no começo, no final da semana passada com essa semana, né? Exato. Tava com a 98 ponto alguma coisinha. Isso, né? Exatamente. E isso é ruim, né? Então... É ruim e não é. É ruim e não é. Vista, né? Exato, porque quem já está aplicado vai estar sofrendo, vai estar tomando prejuízo. A minha carteira de investimento, eu não faço mágica, eu invisto, né? Então a minha carteira de investimento está caindo também, está tudo dentro do patamar tranquilo, assim, não estou preocupado. A gente usa algumas camadas de proteção de capital para não perder todo o dinheiro. Mas está tranquilo. Só que a gente começa a ver que nessas horas é que são as melhores oportunidades. Então a pessoa que tem um dinheiro para aplicar, nossa, agora está começando a virar Disneylândia de novo. E essa Disneylândia, Adam, a gente sabe que não é fácil. A gente está falando aqui de proteções, Sim. de dificuldade, renda fixa, renda variável. E agora, né? A gente está vendo que a Bolsa Brasileira, né? A Ibovespa está conseguindo tomar o seu caminho, o seu norte, diga-se dessa forma, né? Está voltando ao seu normal, depois de uma grande queda. O que fazer? Para onde ir?
Então, aí vai muito de perfil, né, Lúcio? O cara que gosta de renda fixa, ele gosta de renda fixa, aí ele só vai ter que ter um pouco de conhecimento técnico para definir ali qual é a porcentagem do patrimônio que vai ficar no pós-fixado, qual é a porcentagem do patrimônio que vai ficar no pré-fixado. E se ele for realmente fã de renda fixa, ele vai colocar nada ou um valor muito pequeno em renda variável. Eu juro para você que eu pensei que você ia me convencer a ir para investir, né, na possibilidade de investimento na renda variável. Mas você falou assim, não, vamos fazer assim. Não, é que assim, aqui a gente tá batendo um papo, né, Lúcio? Que assim, a gente, como ser humano, a gente sempre reafirma as coisas, né? É muito difícil você mudar a maneira de uma pessoa pensar. Sim, concordo. É muito difícil. Então, assim, se a pessoa gosta só de renda fixa, bora! Vai lá para renda fixa, faz o melhor que você puder dentro da renda fixa. Agora, se a pessoa gosta de renda variável, bora, vamos lá, vamos acelerar, faça o melhor que você puder dentro da renda variável. O que eu quero deixar bem claro aqui é que o time de investir é o mesmo nas duas. Então você vai ter que escolher em qual delas que você vai querer ir. Ou de um lado ou do outro, a possibilidade é a mesma. Você pode estar com uma prancha rápida, né? Fazendo uma analogia aqui com o surf. Tem uns surfistas que tem umas pranchas pequenininhas que o cara voa, o cara anda rápido. E tem aqueles surfistas mais velhão que anda com aquelas pranchonas longas. Só que assim, a onda tá chegando. A hora de escolher a prancha é agora. Você vai ter que escolher. Porém, o caminho de chegar na praia é o mesmo. Só O vai caminho... chegar mais rápido ou mais lento. Exatamente, Lúcio. Exatamente. Que legal, cara. São coisas assim que a gente vai aprendendo cada vez mais em nosso podcast aqui de hoje, falando sobre um pouquinho sobre a renda fixa. Eu não falei nada para você, mas a gente tá ao vivo no YouTube. Ah, ainda bem, porque senão eu ia ficar com vergonha. A gente tá ao vivo aqui no nosso YouTube, né? Na página do Estúdio Casa. Que legal. Lá no YouTube, então já temos aqui várias pessoas comentando que gostou, aquela coisa toda. É o primeiro podcast, viu, Adam, que a gente está fazendo ao vivo também. A gente grava, né, e o Adam solta, né, nas suas redes sociais, né, dentro da Resultados SA. Sim, né? Tem o nosso canal do YouTube, que é Adam Rocha, né? Você pode estar acompanhando os episódios completos sempre por lá. A gente até solta uns cortes no meu Instagram, que é @AdamHRocha, mas o episódio completo sai toda terça-feira às 7 horas da noite no meu canal do YouTube. Olha, tem até bacana. o link no meu perfil do Instagram. Quem tiver interessado pode acessar. Então o nosso podcast hoje a gente está falando sobre renda fixa e também entramos no assunto de renda variável, enfim, vários assuntos nós discutimos e falamos aqui, por questão de conhecimento também, né, Adam? Porque se a gente só fala da renda fixa, a gente tem que encontrar alguns paralelos, né, Lúcio? Para fazer comparações, para deixar mais claro para quem está nos ouvindo, o porquê que a gente pensa dessa maneira, né? Como é que a gente constrói uma linha de raciocínio para investir. E assim, coisas que a gente também vivenciou, experiência que a gente tem de saber que não dá para obter o melhor das duas casas ao mesmo tempo. Você, no final, tem que decidir o que você quer fazer. Mas o melhor de tudo sempre foi investir nos dois lados, né? Ou seja, um pouquinho aqui, um pouquinho colar, um pouquinho colar, diversificar o seu ramo de atuação, né? Agora eu vou soltar uma pérola aqui. Então, não foi eu que criei isso, tá? Eu vi num livro o que muitos investidores bastante competentes fazem. Eles colocam 60% na renda fixa e 40% na renda variável. Conforme a bolsa cai, a renda variável se desvaloriza. E a taxa de juro provavelmente está subindo, o que gera mais lucro. Aí você vai ver que uma hora você vai ter 20% de renda variável e 80% de renda fixa. Aí você transfere o dinheiro da renda fixa para a renda variável, equilibrando de novo no 60-40. Hora que as ações começam a subir, você está com 40%. E as ações dão uma porrada. Aí você acaba tendo 40% agora em renda variável e 40% em renda fixa e 60% em variável. Aí você pega e transfere o dinheiro de volta para cá. Isso é mágico. Eu não sei o prazo ideal dessa transição, mas eu acredito que seja um horizonte assim próximo de 2 a 4 anos, né?
Depende um pouco do ciclo, mas como normalmente o ciclo tem 4 anos, a gente acredita que algo próximo desse número seja um patamar bastante interessante de você estar fazendo esse reequilíbrio. E o que você nos destacou agora, Adam, vale destacar também que é como a bolsa, né? A bolsa ela nunca é estável. Nunca ela é sempre estável. está em cima, embaixo, cima, embaixo, em cima, embaixo. E também a forma de você aplicar, né? Uma vez você está lá aplicando na renda fixa, outra na renda variável, enfim. Sim. Você vai fazendo esse jogo para que você possa também ter uma lucratividade melhor, né? Exatamente. Se você coloca tudo em uma modalidade só de investimento, né? Você acaba não suportando o risco. Se você coloca tudo na renda fixa, beleza. Mas aí a hora que a Selic vai para 3%, 2%, cara, você perde para a inflação. E a inflação tá alta, né? E naquela época, assim, a Selic estava abaixo da inflação, a real, né? Sim. Então, todo estilo de investimento vai ter o ônus e o bônus junto, não tem como. Ele vai ter aquele calcanhar de Aquiles dele ali também. Saindo um pouquinho do assunto da renda fixa e também da variável, Adam, poupança, como que está essa questão? Olha, a poupança agora, né, a galera que tem o dinheiro na poupança até deve estar contente, porque conforme a Selic sobe a poupança também. Mas até um patamar depois que ela vai somando, né? Eu acho que ela é sempre uma porcentagem desse CDI, Lúcio. Se eu não me engano, ela é 70% do CDI. Então, se o CDI muda, o rendimento da poupança também muda. Ele acompanha esse CDI, né? Que o CDI é o certificado de depósito interbancário, sim, né? Sim. No final de um dia, o banco vai emprestar dinheiro para o outro banco para não ficar toda hora, você quer quanto? Você paga quanto? Então, eles já criaram esse índice que deixa tudo muito mais prático. Então, portanto, hoje, você investir dentro digamos assim, você investir na poupança não é um mau negócio. Pelo índice da inflação, índice Exato. da poupança. É que a gente não gosta porque tem uma coisa de mesmo risco pagando mais. Entendi. Ou seja, se você pode investir, um exemplo, tá? Você tem R$1.000 para você investir. Você vai colocar na poupança, vai te dar, vamos colocar lá 7% ao ano. 7% ao ano. E se você colocar R$1.000 na renda variável, te dando quase 3 vezes mais do que isso, é mais vantajoso, né? Exatamente. Você vai deixar de aplicar o dinheiro a 70% do CDI e vai aplicar 110, 120% do CDI. Ou seja, 50% a mais ali, né? Na diferença. Sim. De 70% para cima vai dar mais que 50%. Porcentagem subindo é diferente, né? Então, por isso que hoje, né? Venhamos e convenhamos, a poupança não é um bom negócio. E a galera fala mal não é porque a galera assim, não é para se engrandecer. É porque realmente existe coisas que são melhores, né? No passado, a gente não sabia disso. Sim. Agora, graças a Deus, a informação está disseminada e vem todo mundo aí metendo o pau na poupança e eu concordo. Eu acho que se a pessoa tiver um pouquinho de interesse, nem precisa ter muito empenho. Só um pouquinho de interesse, ela já consegue fazer aplicações que deixam a poupança lá atrás, correndo o mesmo risco e sem estresse nenhum. Sem precisar, digamos assim, ficar com o pé atrás. Sem precisar ficar acompanhando, ficar olhando e tal. Você aplica lá, depois de 1 ano, você vê a data de resgate. Você pode aplicar para 2 anos, para 3, aí você escolhe ali o prazo do resgate. E vale ressaltar mais uma vez, né, para o pessoal que está nos assistindo pela primeira vez hoje, para você que quanto mais longo o prazo, a rentabilidade ela é bem maior, né? A curto prazo, a rentabilidade é um pouco menor. Porém, a rentabilidade num prazo longo é melhor. Exatamente. Viu? Tô ficando bom. E também outra coisa que ajuda, né, Lúcio, essa rentabilidade ser maior, é o imposto de renda. O imposto de renda, ele é regressivo. Então, se você faz uma aplicação para 3 meses, você vai pagar 25% de imposto de renda. Se você faz uma aplicação para 6 meses, você vai pagar 22%. Se você faz uma aplicação para 1 ano, você vai pagar 20%. Se você faz para 2 anos, você vai pagar 17,5%. E acima de 2 anos, você vai pagar 15%. Nossa, o imposto de renda é tão agressivo assim no investimento a curto prazo? Ele é agressivo. No investimento a curto prazo, ele fica com uma fatia muito grande. Quase 1/4. É 1/4, 25%. É. É muito pesado.
Eu acho que... São tantas informações, eu não tenho certeza, mas assim, parece que começa no 25. Se não começar no 25, começa no 22. Mas o prazo é esses daí que eu falei. Mas digamos assim, não vai fugir muito, né? Não vai fugir muito. Vai dar diferença de 2,5% do lucro, né? Sim. Então você não vai pagar sobre o montante total, sim, só sobre o lucro. É muito pesado, Adam. Eu acho que deveria ser para você conseguir trabalhar mais, ter uma rentabilidade melhor. O governo tem que ganhar, acredito que tem que ganhar sim, mas é muito imposto. É muito imposto. Se for entrar no assunto de imposto aqui, a gente vai ficar até amanhã, né? E se for fazer uma conta, ó, deixa eu só fazer uma continha rápida aqui para vocês. Ó, vamos supor que você renda 7% ao ano na poupança. Se você tiver lá um CDB que dê 12 e você tira 15% desse valor, você ainda vai estar recebendo, acho que não sei se vai dar para ver, mas vai dar aqui 10,2. Então, mesmo a poupança sendo isenta de imposto de renda, ela ainda perde para as outras aplicações. Ou seja, só para que o nosso telespectador que está nos assistindo agora entenda, se você tiver R$1.000 na poupança, mesmo isento do imposto de renda... Seria R$70 por ano. R$70 por ano. Ela não daria a mesma lucratividade do que qualquer outro investimento? Não, no outro investimento aqui, eu fiz uma conta de grosso modo aqui, mas você conseguiria mais ou menos uns 11% líquido hoje. Olha que coisa. Líquido. Então, de 7 para 12, você teria deixando na mão do banqueiro, né? Você não é que esse dinheiro some, é que o banqueiro vai lá e ganha esses 4 para ele. Eu só cortei a câmera errada aqui. Não tem problema. Quem sabe faz ao vivo. Então, estamos começando a fazer ao vivo agora. Mas assim, Adam, para que eu não posso... A diferença aqui, na poupança, eu posso ir lá e pegar o dinheiro na hora que eu quiser. Tem algumas aplicações de resgate imediato, né? Tem essa outra modalidade. Desculpa, até esqueci de comentar. Tem o Tesouro Selic, que você pode resgatar a hora que você quiser, e tem as aplicações ali de resgate imediato também, dentro das instituições financeiras, do crédito privado. Só que aí o que acontece? Quando você fala para o banco que você pode pedir o dinheiro a qualquer momento, ele vai te pagar menos. Por quê? Porque isso pode gerar um problema para o banco. Então, assim, se você tem a chance de gerar um problema para ele vai te pagar menos. Por quê? Isso vai gerar algum transtorno ali para o banco. Eventualmente, se muita gente pedir o dinheiro no mesmo dia, né, pode gerar um certo problema ali de curto prazo, de balanço de conta para o banco. Então, ele te paga menos retorno, tentando influenciar você a aplicar no mais longo. Então, no resgate imediato, só deixa mesmo a reserva de emergência. O que puder, coloca no longo prazo, para pagar menos imposto e ganhar mais rentabilidade. Então, se você tem um dinheirinho aí, né, colocado embaixo do colchão, né, não vou fazer nada com esse dinheiro aqui hoje. Aqui é difícil acontecer, porém, entretanto, todavia, pode ser que aconteça, não é verdade? Não tem muita coisa que fazer. Vamos investir isso aqui, vou deixar lá para 2 anos, né? Você tem uma lucratividade melhor. Você tem uma lucratividade melhor. Então, portanto, você que está aí nos assistindo, vale ressaltar que renda fixa, renda variável são diferentes, porém, você tem aí muitas formas de você poder investir, de você poder ter aí a possibilidade de ganhar dinheiro de uma forma diferente, não tão habitual como nós vivenciamos hoje, né? A gente vive aí no mundo do mercado, né? De você investir em construções, físico, né? E a Bolsa de Valores está aí para você ganhar dinheiro de outra forma. E daí você pode olhar todas as possibilidades, né? Você tendo mais possibilidades de investir, você pode depois, com todas essas informações, decidir onde você vai colocar teu capital. E esse capital, Adam, é muito difícil para que você comece? A renda fixa, a renda variável? A gente já falou sobre isso, mas como a gente está ao vivo ali, eu queria destacar, é importante você ter uma pessoa que entenda e te ajude, te auxilie, né? Para que você não possa dar murro em ponta de faca, né? Usar um paralelo aí. Hoje, inclusive, veio uma pergunta ali na nossa caixinha do Instagram, perguntando com qual valor poderia começar a investir em ações, né? E assim, eu tenho as ações da empresa Copel, que eu acho uma empresa excelente, custa R$ 6,55 cada ação. Olha que coisa. Então, assim, uma ação é R$ 6,50. Qual é o mínimo que eu posso investir? Uma ação. E qual que é o preço de uma ação? R$ 6,50.
Então, se você tiver R$ 6,50, mais barato que um lanche, você já pode começar a participar do lucro da Copel e ter uma redução automática na tua conta de energia, já que você paga a conta para a Copel. Ou seja, se você... Vamos explicar melhor isso. Eu gostei da ideia. Tá. Vamos aprofundar nesse leque aí. Beleza. Vamos lá. Eu comprei, vamos colocar lá, uma ação, 10 ações, 100 ações, enfim. Sim. Né? Eu comprei 10 ações, para ficar um pouquinho melhor, R$ 66,50. Certo. Né? Comprei 10 ações e eu vou deixar lá para... Deixar correr o dia. Certo. Ou seja, correr o mês, correr o ano. Como que eu faço para mim saber como que está sendo aplicado e quanto que eu estou ganhando nisso? Não é o tema do podcast, mas eu vou falar um pouquinho sobre isso aqui. Eu sei que não é, por isso que eu falei, vamos aprofundar um pouquinho mais. Vamos lá. Seguinte, existe 3 maneiras de você ganhar dinheiro sendo sócio de uma empresa. A primeira e mais óbvia é comprar ação por 10 e vender por 20. Comprar ação por 6,50 e vender por 18, por 12, sei lá, o valor que em algum momento ali que tiver, tô ganhando aqui 100%, vou vender. Essa é a primeira forma. A segunda forma, as empresas que têm capital aberto na bolsa, se elas não vão reaplicar o dinheiro, elas são obrigadas a distribuir, né, os seus lucros pelos acionistas, o que a gente chama de dividendos. Exemplo, a Copel no último ano, acho que deve estar pagando aí na faixa de uns 13% de dividendo. Então, se você tinha R$1.000 em ações da Copel, você recebeu R$130 de dividendos. Então, você poderia pensar nesse valor como se fosse um desconto da tua conta de energia. Porque você paga a conta de energia, mas você é sócio da empresa. Então, o lucro dela volta para você. Não vai voltar todo o valor da conta, né? Aí você teria que ter um montante maior. Mas assim, você consegue fazer esse tipo de coisa tranquilamente. Posso fazer uma pergunta? Não tem nada a ver, mas... Pode, manda. Vamos lá. Ele me instiga e eu vou fazer. Mas assim, hoje se fala muito você como acionista da Copel, que você acabou de destacar, e muito se fala da energia solar. Certo. Tá? É mais vantajoso hoje você aplicar na energia solar ou ser sócio da Copel? Ô Lúcio, Apertei, né? Não, apertou, mas assim, dá pra gente pensar aqui em algumas coisas. O desafio dessas energias sustentáveis, né, não vai ser da noite para o dia. Sim. E a parte de distribuição, né, que são as redes, não muda. Sendo energia do sol ou hidráulica, né? Hidráulica da água ou do vento, Eólica, qual energia seja, ela vai ter que jogar na rede para distribuir. Então, assim, a parte de distribuição vai estar tranquila, né? E eu não vejo como... o Brasil já tem um déficit de energia, né? Sim. Se o país começar a crescer muito, tem apagão, porque a gente não tem estrutura para isso. Então, é excelente essas fontes alternativas de energia, mas assim, a gente não vê energia sobrando tão já. Vai demorar muito tempo para a gente ter esse assunto um pouco mais próximo da realidade. Mais sólido, ainda é um tema muito futurista. E assim, o que eu quero destacar também, né, essa questão, porque está muito em alta, se falando muito em relação à energia solar, enfim, qual é o investimento melhor. Por isso que eu te perguntei, porque é questão financeira mesmo. Porque você for colocar uma energia solar hoje, não é tão barato. Não é. É um investimento alto. Se você pegar o que eu quis, a pergunta, Adam, não acho que eu não fui tão específico, mas se eu pegar esse dinheiro, né, que eu for colocar dentro das ações da Copel, e ao invés de comprar a energia solar, de instalar a energia solar, eu teria essa diminuição na minha conta de luz com a lucratividade da Copel. Não, top, legal. Foge um pouquinho do investimento, Sim. mas sim, real. Talvez eu devesse ter usado o exemplo da Petrobras, que aí a gente não consegue replicar a gasolina, né? Sim. A gente já está conseguindo replicar a energia através dessas placas solares que a gente coloca aí no telhado das casas. Sim. Mas excelente colocação. Sim, dá para colocar. Caminho. Eles ainda não estão cobrando nada. Tem a especulação de que vão começar a cobrar, porque o governo sempre quer tirar Quer ganhar. pouquinho, né? Mas assim, por enquanto ainda está totalmente livre. Você compartilha ali na rede, coloca o reloginho lá e
até pode receber dinheiro ao invés de pagar. É um assunto complexo, se a gente for abordar aqui, a gente vai ficar até amanhã falando só de energia. Aí eu entendo um pouquinho também. Qualquer hora, eu conheço um cara que trabalha com isso, qualquer hora a gente traz ele aqui. Então, é legal, isso aí é bem bacana, porque o nosso podcast é um assunto de financeiro, mas tudo é finança, né? Tudo que você possa... Exatamente. Como a gente vai comprar um doce na esquina é finança, Sim. você vai comprar qualquer outra coisa é financeiro, Sim. então tudo é financeiro. Então a gente tem um leque muito grande de assuntos, né? Sim. Só não dá pra comprar com dinheiro as coisas que têm valor, né? Tua família, o amor, amigos, essas coisas não estão à venda. Nunca. Mas assim, o que tá à venda, o dinheiro compra. Então são assuntos que a gente vai destacando aqui dentro do nosso podcast, falando sobre renda fixa, renda variável. A renda fixa hoje, como o Adam destacou, está boa. Nossa, excelente. Excelente, né? Então, Excelente. vale importante você aí que está nos assistindo saber um pouquinho mais sobre esse assunto. O Adam está lá na Resultados SA para orientar Sim. você, tudo aquilo que você possa ter a possibilidade de investimento, né? Sim, quem quiser conversar comigo, tem aquele na bio do Instagram, né, que é a primeira parte quando você abre o perfil, tem ali uma descrição breve, né, de algumas coisas que a gente coloca ali que acha interessante para quem tá chegando, e tem um link ali embaixo, ali, bem na parte de cima, que você clica e joga direto pro meu canal, joga direto pro meu WhatsApp. Podem contar comigo se tiverem alguma dúvida extra, a gente tá lá para responder, que a gente adora o assunto. Isso eu posso garantir para você, porque, rapaz, se eu começar a conversar com o Adam, você vai pensar 1001 coisas para que você possa melhorar um pouquinho o seu investimento, porque muitas vezes, Adam, ainda entrando, falando em renda fixa, mas e também em renda variável, porque muitas pessoas hoje, elas pensam em investir. O que eu vou investir o meu dinheiro? Eu sei que está complicado, tá? Mas a gente trabalha para ter um futuro melhor. Sim. Eu vou comprar um terreno, vou comprar uma casa, vou Sim. colocar de aluguel, vou deixar um terreno parado lá, Sim. né, para que possa de especulação, Valorizar, né, sim. aquela coisa toda. E a gente vê que uma forma de você investir sem ter muita dor de cabeça, entre aspas, é a bolsa de valor, é a renda fixa, né? O interessante é que assim, ó, se você não for comprar um terreno de um loteamento, né, de uma empresa que esteja loteando a área toda, você dificilmente vai conseguir comprar parcelado. Até as linhas de crédito para terreno, elas não entram em linha de crédito para casa, não é considerado moradia, né? Se você for fazer um plano de comprar o terreno e construir a casa, ok, vai ter financiamento. Então, vamos supor que o terreno custe 50 mil reais e você está juntando R$1.000 por mês. Vai demorar 50 meses para você acumular o capital. Isso se o terreno não se valorizar. Então, o que a gente indica? Esse valor que você está juntando, vá colocando ele numa aplicação que ele vai te ajudar a chegar mais rápido nos 50 mil. Tá? Eu consigo fazer a conta, mas eu não vou fazer porque senão vai demorar muito. Poderia até dizer para vocês aqui quantos meses demorariam para chegar nesses 50 mil reais. Ou seja, é bem mais rápido. É bem mais rápido, Lúcio. E bem mais confiável, podemos dizer dessa forma, Adam? Tranquilamente. Essa renda fixa até 50 mil reais, nossa senhora, é impossível perder dinheiro. Tranquilo mesmo, muito tranquilo. Então, portanto, é uma oportunidade, ó, que a gente deu uma dica para você aí, Sim. ó. Fica a dica para você. Vai lá, fala com o Adam e você tem todas as informações necessárias aí. Isso, pode contar com a gente. A gente adora esse tipo de tema, essas dúvidas. Adam, algo mais que a gente possa abordar aí que já passou, cara? É mole? Não, aqui vai, Hoje o papo vai foi voando. Rápido. Hoje foi rápido. Olha, Lúcio, eu acho que a gente conseguiu trazer de uma maneira... Espero que tenha sido claro o suficiente, né? Para que vocês entendam. E... Acho que não, acho que é isso mesmo. Acho que de renda fixa ficou bem explanado. A gente explicou, né? As modalidades. A privada, a pública e tal, as garantias. Saímos até do tema e voltamos pro mesmo, né? Então, o papo vai se desenrolando, né? Que legal, isso é bom. Mas, galera, valeu. Até a próxima. Lembrando que nós gravamos o podcast toda terça à tarde, né? Sim. Normalmente terça à tarde. Vamos ver se a gente consegue colocar ao vivo também, para que nós possamos aí falar um pouquinho mais, para que você possa também conhecer um pouquinho mais do mundo financeiro aí. Vai lá, conversa com o Adam. Vamos sim, Lúcio. Vamos começar com esse projeto aí ao vivo, né? Depois a gente coloca a gravação também, mas a gente pode tá fazendo esse ao vivo. É legal que a gente consegue, inclusive, responder dúvida de quem está lá do outro lado, né? Com toda certeza, com toda certeza. Então a gente vai dar continuidade nesse projeto aí. Mais uma novidade pra gente. Valeu, pessoal. Um forte abraço e até a próxima. Tchau. Obrigado, galera.